Ok, olá gente, estamos de volta. Esse é o nosso segundo vídeo da série e nesse vídeo nós vamos mostrar como trabalhar com a parte da avaliação do clima organizacional, tá bom? Nós já assistimos no vídeo anterior como funciona o cadastro e também a elaboração das perguntas. Então, chegando aqui, quando nós clicamos em avaliação, você vai se deparar com dois tipos de avaliação, que é a primeira avaliação e a segunda avaliação. Tá bom? Só quero reforçar o seguinte, não é obrigatório usar as duas avaliações, tá bom? Durante a pesquisa, mas é de fundamental importância que você trabalhe dessa forma, porque fica uma pesquisa mais completa, tá bom? Nessa primeira avaliação, se coloca o ano, tá bom? Isso é muito importante, colocar o ano. Como foi falado, você pode trabalhar aqui com vários anos, tá bom? Então, vários anos você pode trabalhar com a planilha sem problema nenhum. Pode fazer quantas pesquisas, né, você quiser fazer, tá certo? Não tem limite para isso. E você vai escolher também o setor, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó, você vai escolher o setor que está cadastrado, tá bom? Você vai escolher o ano, o setor, e logo após você vai responder aqui as perguntas, tá bom? Eu quero só reforçar que essa planilha, ela precisa ser gerida por alguém, né? Então, tem que ter alguém, um gestor responsável, tá certo? Para medir e lançar, tá bom? As respostas nessa planilha. Porque isso aqui vai ter que ser um formulário à parte, tá bom, gente? O funcionário em si, ele não vai responder isso diretamente na planilha. Quero deixar isso bem claro. Existe um formulário à parte, onde você vai, com esse formulário, o funcionário vai fazer lá a avaliação, tá bom? Ele não vai se identificar. É outra coisa importante que, numa pesquisa do clima organizacional, o funcionário ele não se identifica, tá bom? Ele vai fazer essa avaliação e a resposta desse formulário de avaliação vai ser colocada aqui. Então, tem que ter uma pessoa que possa gerir e lançar essas informações na planilha, tá bom? Conforme vocês estão vendo aqui. Para cada linha dessa é uma pessoa, tá bom? Quem é a pessoa, nós não sabemos e também não queremos saber quem é, tá bom? Mas apenas saber o setor ou a área dessa pessoa, tudo bem? Então, o que acontece? Feito isso, você vai começar a lançar as respostas dos funcionários aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem uns que exigem sim ou não. Enfim, ó, outras do tipo sempre, frequentemente, às vezes, tá bom? Você vai escolher a pergunta, como nós já falamos anteriormente. E as últimas perguntas eu quero mostrar para vocês que são essas aqui, ó. Ó, pronto. Essas perguntas aqui são as perguntas que exigem avaliação de 0 a 10, tá bom? Que você vai colocar uma nota. Por exemplo, em uma escala de 0 a 10, o quanto você está feliz e satisfeito com a nossa empresa, tá bom? Então, isso aqui vai ser medido dessa forma. A mesma coisa isso aqui, ó, em uma escala de 0 a 10, o quanto você avalia a empresa como um todo. Então, esse tipo de pergunta aqui vai ter esse tipo de resposta, tá certo? De acordo com como nós já conversamos da parte de cadastro de perguntas. Então, feito todos esses lançamentos aqui, tá bom? Então, a planilha já está pronta para você poder ter os relatórios e também ter os dashboards, tá certo? Então, para a gente terminar essa parte de avaliação, você agora vai clicar aqui na segunda avaliação, que é o tipo de avaliação ranking, tá bom? Então, como é que funciona? Eu quero aqui mostrar para vocês, é importante que preste bastante atenção para não haver dúvidas, tá bom? Não haver dúvidas. Mesma coisa, você vai colocar o ano, você vai colocar aqui o setor, conforme nós começamos aqui na primeira avaliação. O que muda aqui? Bem, vamos entender. Vamos para a pergunta e vamos para a segunda avaliação. Tá bom? Quando eu faço essa pergunta aqui, ó, vamos pegar essa primeira pergunta, porque vai servir como base para as outras. Eu pego essa primeira pergunta que já está aqui, cadastrei, automaticamente ela vai aparecer aqui, tá bom? E o que é isso aqui? Bom, esse código aqui, ó, são os fatores, só que nós não estamos colocando aqui os fatores descritos, mas em forma numérica. Que fatores? Esses fatores aqui. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Que eles têm um código. Então, esse código aqui é o código do fator.
Por exemplo, o fator 10 é salário. Tá vendo aqui? Então, para o tipo de avaliação, tá bom? Nós não vamos colocar a descrição, até porque isso vai em um formulário à parte. Isso precisa ir em um formulário à parte. Apenas o gestor vai lançar essas informações aqui. Então, por exemplo, essa primeira coluna se corresponde ao salário. Então, quando ele pergunta aqui, ó, indique 3 principais fatores que geram mais satisfação no seu trabalho. Coloque primeiro no fator que mais gera. E no segundo menor. E assim sucessivamente até o último. Ou seja, é uma linha de importância. Então, o fator que mais gera, você vai colocar primeiro. O segundo que mais gera, vai colocar segundo. Tá bom? E isso no entendimento do funcionário. Então, isso precisa ficar bem claro para ele quando estiver preenchendo esse formulário. Tá bom? Então, por exemplo, aqui. Esse tipo de funcionário relacionado ao salário. Será que salário para ele é o que mais gera satisfação? Se ele colocar 1, como está aqui, então é porque é o que mais gera satisfação para ele, tá bom? Então, nesse grupo de primeiras perguntas, você pode colocar aqui, ó, até 10 fatores para cada pergunta, tá bom? Em nosso exemplo, nós estamos utilizando 5 fatores apenas, tá bom? E o que acontece? Esses fatores, eles não podem se repetir, tá bom? Por quê? Porque é como se fosse assim, esse funcionário acha que esse fator 10 é o primeiro mais importante, mas ele acha que o fator 16 é o segundo mais importante. Ele acha que o terceiro mais importante é o fator 12. E por aí vai sucessivamente. Tá ok? Se aqui for 10 fatores, 10 respostas aqui, então ele vai até o 10º. Como são 5, então ele vai até o 5º. Tá bom? Então, isso tem que ser respondido por cada funcionário. Da mesma forma e do mesmo princípio que essa primeira pergunta foi explicada aqui, serve de modelo para as demais perguntas dentro da avaliação. Aqui, nessa parte, você pode colocar sugestões, tá bom? Que o funcionário pode ter colocado. Tá bom? Alguma observação a ser feita, alguma melhoria, enfim, você vai colocar aqui nessa área as informações em forma de texto que o próprio funcionário colocou, tá bom? Como forma de melhoria dentro da empresa, uma sugestão, enfim. Então, é importante registrar. Lembrando, cada linha é um funcionário, tá bom? Que o funcionário não é identificado, nós não sabemos quem é, tá certo? O gestor também não precisa saber quem é, tá bom? E apenas o setor, tá ok? Então, essa é o tipo de avaliação tipo ranking, que é importantíssima, e essa é a primeira avaliação, né, com aquelas respostas das quais nós já discutimos, tudo bem? Próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre relatórios e dashboards. Até lá, pessoal!